Bom dia, irmãos. Graça e paz. Hoje nós vamos ter a nossa penúltima lição, não é? Dessa revista, penúltima do ano também. Hoje a nossa lição será a 12ª da nossa lição e o tema dela é a visão dos fins dos tempos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 20 e 21 de Apocalipse. Mas louva a Deus, não é? Porque durante esse período nós podemos aprender sobre a palavra de Deus. Foi um ano difícil, mas apesar de toda a dificuldade desse ano, não é? Nós tivemos o privilégio de continuar com a nossa EBD, de continuar com os nossos cultos, né? Apesar do distanciamento, apesar de não ter a participação dos irmãos, que era tão importante para nós, que é tão importante para nós, não é? O que faz da aula dinâmica, o que faz da aula mais rica, não é? E infelizmente agora só nós que falamos e falamos para uma câmera e não tem o mesmo sabor, não é? Da comunhão, de ter com os irmãos e de ver as perguntas de forma tão enriquecedoras como são as nossas aulas de EBD. Mas louva a Deus, porque apesar de tudo isso, a gente pôde estudar, não é? Durante esse ano, apesar de todo esse distanciamento. E sei que muitas pessoas que nem iam, não é? Que não tinham oportunidade de ir na escola dominical, puderam assim acompanhar esse ano as aulas. E louva a Deus por isso, porque apesar de toda a dificuldade, a gente sempre consegue ver o cuidado de Deus, não é? Em cada detalhe da nossa vida, da vida da igreja. E hoje então nós vamos ter, como falei, a penúltima revista da nossa lição e desse livro tão complicado que é Apocalipse, não é? Confesso que quando vi a lição eu pensei, nossa, como vai ser difícil, não é? Dar essa lição sobre o livro de Apocalipse, um livro complexo, não é? Um livro cheio de simbologias, cheio de números, que até teólogos bons, não é? Discordam de muitos pontos sobre o Apocalipse. E hoje nós vamos estudar o Apocalipse 20, que é um capítulo complicado de Apocalipse, não é? É um dos capítulos que tem mais divergências de opinião entre as igrejas co-irmãs nossa e entre os teólogos, né? E teólogos considerados, teólogos bons, né? Pessoas que compreendem muito bem a Bíblia, mas eles interpretam esse texto que vamos estudar hoje de uma forma diferenciada da nossa, não é? E hoje nós vamos ver esses pontos de vista, mas vamos focar no nosso ponto de vista, não é? E assim, como falei, é um livro difícil, é um livro que por vezes a gente pula, não é? Lemos a Bíblia, quando chega aqui a gente dá uma lida, não entendi, não vou atrás, não é? Mas assim, é um livro que é muito importante para o nosso crescimento, para o nosso entendimento. É um livro que Deus nos deixou para nos mostrar, não é? Como será aquele grande dia quando o nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja e traz também um pouco do céu, né? Um pouco do sabor do que vamos viver lá, de como será no céu, não é? E por vezes a gente pula, algumas pessoas têm receio desse livro, algumas pessoas têm dificuldade de fato, não é? É um livro complicado mesmo, mas eu acredito que temos que focar naquilo que a gente consegue entender, não é? Tem muita coisa em Apocalipse que dá para ser compreendida, que dá para ser entendida, mas por vezes a gente foca muito no que a gente não entende, no que a gente não compreende de imediato, não é? E como falei, esse é um livro tão divergente que até os teólogos assim renomados, teólogos muito bons, não é? De pessoas inteligentes, eles também têm essa dificuldade com esse livro. Não é uma dificuldade nossa apenas, é uma dificuldade geral, porque é um livro que tem muitas simbologias, é um livro que traz muitos números, não é? Que simbolizam alguma coisa. Mas tenho entendido que, pelo menos para mim, não é? Esse período tive que pesquisar muita coisa, então foi um período muito bom, porque eu estudei Apocalipse como eu não tinha estudado ainda, não é? Pude compreender muita coisa que passava, não é? Que não tinha compreendido ainda. Claro que tem muita coisa ainda para ser compreendido, porque é um livro de fato complexo, mas é um livro importante para que nós venhamos a ler, venhamos a estudar e venhamos a pesquisar, sobretudo perguntar ao nosso pastor, não é? Porque, como disse, é um livro cheio de simbologias e tem pessoas que têm outras linhas de pensamento totalmente diferentes da nossa.
Então, caso você tenha, lendo o Apocalipse ou lendo qualquer coisa da nossa Bíblia, não é? Da Bíblia, tem alguma dúvida, assim, sugiro que você não abra o primeiro vídeo que você vê no YouTube de algum pastor ensinando, porque tem muitas linhas de pensamento, tem muitas, não é? As igrejas co-irmãs, nossas igrejas co-irmãs, elas têm algumas outras linhas de pensamento que divergem da nossa. Então, para que não haja uma confusão de compreensão, né, de entendimento, sugiro que você procure o nosso pastor, não é? Temos um pastor que tem uma base teológica muito boa, né? Temos visto pelas suas pregações, excelentes pregações, e procura ele, caso você tenha alguma dúvida. Eu tenho certeza que ele terá o maior prazer em esclarecer para você qualquer dúvida que tenha ficado sobre esse livro, não é? Então, assim, a importância de ler Apocalipse, eu estava pensando, né, agora na reta final, eu fiquei pensando, assim, a importância de ter estudado esse livro, não é? E me lembrei de 2 Timóteo 3:16, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a compreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, é um livro importante para ser lido, assim como toda a Bíblia o é. E vamos então para o nosso... vamos fazer uma oração, não é? Comecei falando muito hoje, esqueci do momento da oração. Vamos fazer uma oração antes de entrar na nossa lição desta manhã. Pai querido, eu te louvo, ó Deus, pelo teu cuidado para com a tua igreja, Senhor. Muito obrigado, porque apesar de ter sido um ano complicado, ó Pai, um ano que foi difícil para nós, Senhor, mas o Senhor nos ajudou no sentido de que a tua obra não parou, Senhor, a tua igreja continuou a fazer os seus trabalhos, mesmo que de forma a respeitar o distanciamento, Senhor, mas que os nossos trabalhos continuaram, Senhor. Eu te louvo por isso, Senhor, eu te louvo pela escola dominical da Piebo, Pai, que nós podemos aprender tanto, Senhor, de Ti, aprender da Tua palavra, Pai, mesmo sendo tão limitado como somos, ó Pai, mas temos entendido, ó Pai, que Teu Espírito Santo tem nos auxiliado e tem nos ajudado em todas as coisas, Senhor. Nos ajuda nessa manhã, Senhor, na ministração dessa aula, ó Pai, que o irmão que está me escutando do outro lado, ó Pai, que ele possa também compreender, Senhor, aquilo que ele é para compreender. Em nome de Jesus, nos ajuda nesse momento. Amém. O nosso texto áudio de hoje se encontra em Apocalipse 21, o verso 5, que diz assim: o que estava assentado sobre o trono disse: eu faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, pois, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Como eu disse, hoje vamos estudar Apocalipse 20 e 21. Sugiro que você pegue sua Bíblia, que você abra, que você acompanhe junto comigo. Não é? E aqui João nos apresenta a visão do fim dos tempos, não é? E a expectativa da vinda de Jesus, a vitória de Deus, a vitória do Cordeiro, a vitória dos que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, não é? E a nossa revista nos indaga, né, como será esse juízo final? Quando será esse juízo final? Ele será quando Jesus Cristo voltar. É o que nos diz aqui em Mateus 25, verso 31, que diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, o título é o grande julgamento. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como um pastor separa ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Outro questionamento que a nossa lição nos traz, não é, que muitas pessoas fazem, é: quem é que sabe quando Cristo vai vir? Quem que sabe quando esse período vai acontecer? Não é? Também tem essa resposta em Mateus 24, verso 36, que diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai.
Então só Deus sabe quando Cristo virá, quando será esse dia do julgamento em que Cristo vai vir, como diz aqui, não é, virá em majestade, todos os anjos com ele assentado no seu trono de glória, e ali ele vai poder separar, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos, e as ovelhas estarão à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Não é uma expectativa muito grande, não é, em algumas igrejas, como já ouvimos falar, tenho certeza que você também já deve ter ouvido falar, principalmente na virada do milênio, não é? Você há de lembrar que teve muitos pastores, muitos não, né? Alguns pastores que diziam que ia ser ali que Jesus viria, não é? E nessa caminhada nossa, quantas vezes já ouvimos, não é, de pastores que põem data de quando Cristo vai vir, mas aqui Mateus nos deixa muito claro, não é? Mateus 24:36 nos deixa muito claro que a respeito desse dia ninguém sabe, não tem como ninguém saber, porque nem os anjos, nem o filho sabe, nem os anjos, senão o Pai que está nos céus. Então, caso você escute alguém, não é, ou tenha ouvido alguém colocar uma data ou uma previsão, não é, de que Cristo vai vir tal dia, de que Cristo vai vir tal data, não acredita, porque a Bíblia nos assegura de que não há como tenha uma pessoa sequer no mundo que possa saber, nem no céu, não é, a não ser o próprio Deus. E a nossa lição ainda nos traz outro questionamento que diz assim, e ao homem, né? O que nos é permitido fazer nesse período? Não é? O que é necessário para nós? Então a nossa lição aqui nos traz que é necessário ouvir a advertência para estarmos preparados para este dia. E também ressalta Mateus 24:44, que diz assim, Mateus 24:44, que diz assim: por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então a nós nos cabe apenas esperar e estar preparados para este dia. Não é? Que ouvir a advertência de estar preparado para este dia. Porque, como vimos, esse dia ninguém sabe, só quem sabe é Deus. E Deus vai vir em majestade e ele vai julgar, não é? E ele vai vir e vai separar as ovelhas dos cabritos, deixando então as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E nós estaremos lá, não é? Nós estaremos lá à sua direita, como ovelhas dele. Então a nós só nos cabe esperar, não é? Estarmos preparados para este dia, porque como vimos aqui, ele vai vir a hora em que menos esperamos, é a hora em que Cristo virá. E dando início então ao primeiro tópico da nossa lição, que diz assim: o significado do milênio, não é? Os 1000 anos. Então esse ponto aqui de Apocalipse, né, no capítulo 20, aqui ele é o ponto que traz muita divergência entre nós, entre as igrejas co-irmãs, entre, como falei, até teólogos bons, né, pessoas inteligentes, pessoas, não é, consideradas, e tem esse ponto de divergência, como vai ser esse milênio, se ele vai ser literal, se ele é só um período longo de tempo. Então, vamos ler primeiro aqui Apocalipse de 1 a 3, Apocalipse 20, né, do verso 1 ao 3, o que a palavra de Deus nos diz. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se cumprisse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco período de tempo. Então, esses 1000 anos aqui, como eu falei, eles trazem muita divergência entre os teólogos, não é? Entre as nossas igrejas co-irmãs. E eu vou trazer, então, os 3 pontos principais, não é? As 3 visões principais, e entre essas visões principais, né? Entre esse ponto de vista, ainda há divergência, ainda há pessoas que discordam, mesmo estando entre esses 3 grupos que vou falar. Vou falar de uma forma muito resumida, só para conhecimento, não é? E vou ressaltar mais o nosso ponto de vista, o ponto de vista que a revista nos traz. Não é? Essa é a única passagem na Bíblia que fala sobre o milênio
É a única referência que a Bíblia traz sobre o milênio, talvez por isso, não é? Talvez não, certamente por isso, a grande divergência de entendimento, porque é o único ponto na Bíblia que fala desses 1000 anos, é aqui em Apocalipse 20, e ainda aparece num livro que é altamente alegórico, cheio de simbologias, como é esse livro que estamos estudando. Então, por esse motivo, essas divergências de entendimento, não é? Este livro não é um livro fácil, né, como nós temos visto. Por isso, então, essas divergências entre esses teólogos, né, entre os teólogos cristãos e teólogos bons, não é? E cristãos também, a respeito desse assunto que é o milênio. Mas o importante a se destacar nisso aqui é que Cristo vai voltar, isso é um fato, não é? Que haverá o juízo final, esse também é um fato. Que os mortos ressuscitarão, esse também é outro fato importantíssimo. Outro é que os cristãos viverão eternamente e que também haverá um inferno eterno, não é? Para os que não são de Cristo e que Cristo vai reinar por um período. Esse é o ponto importante que todo mundo entende que vai acontecer e que de fato vai, que a Bíblia nos assegura que vai, não é? E a divergência é exatamente na sequência em que esses fatos vão acontecer, não é? Se esse milênio é num sentido figurado ou se não é? Então essas são as divergências entre essa sequência dessas coisas vão acontecer, que Cristo vai voltar, que haverá o juízo final, que os mortos ressuscitarão, que os cristãos viverão eternamente, que haverá um inferno eterno para quem não é de Cristo e que Cristo reinará por um período. Como falei, há 3 posições clássicas da cristandade histórica, não é? No que diz respeito a esse milênio. E dentro dessas 3 posições, ainda há divergência dentro delas, não é? Mas vou ressaltar apenas essas 3, vou dar um destaque, vou ler um pouco, né, sobre as 2 primeiras, que eu coloquei aqui como primeiras, e a última eu vou ressaltar mais, que é aqui, entendemos. Existe o pré-milenista que acredita que somente quando Cristo vier é que o milênio vai começar e que esse milênio é de forma literal, que serão 1000 anos de fato, e que Cristo reinará 1000 anos sobre a terra. Esses são os pré-milenistas. Há também os pós-milenistas, que acreditam que, eles dizem que o reinado é aqui e que o mundo inteiro vai se converter ao evangelho, que haverá um período de paz e que quando Cristo vier, ele vai encontrar o mundo já convertido e que a igreja já vai estar vitoriosa. É assim que os pós-milenistas acreditam. E os amilenistas, que é o nosso caso, que é o caso que a revista destaca, não é esse ponto, eu vou destacar mais, que é como acreditamos. Nós acreditamos que esse milênio não é literal, que isso é um longo período de tempo, né? Um longo período de tempo de forma indeterminada. Não tem como a gente saber como vai ser esse período, como esse período vai acabar. É assim que acreditamos. Começou na ressurreição de Cristo Jesus, quando Jesus Cristo foi para o céu, não é? E esse milênio, e esse período, né, que é considerado milênio, porque como muitos numerais, não é, vemos em Apocalipse, eles são de forma simbólica, como por exemplo os 144 mil que estudamos, não é? Não pode ser interpretado de uma forma literal, não vemos dessa forma, não é? Não vemos dessa forma, como sendo de uma forma literal, vemos como uma forma simbólica, que esse milênio é uma forma simbólica, é um período longo de tempo com uma duração indeterminada, um período completo à luz da vontade de Deus, é assim que a nossa revista nos traz. Mas antes disso, eu queria que a gente lesse 2 a Pedro, deixa eu procurar aqui, 2 a Pedro, segundo a Pedro 3:8, que diz assim: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. É isso que nos diz em 2 Pedro 3:8. Então, dessa forma, não é? Entendemos que, acreditamos que o milênio não é de forma literal, é de forma figurada, que ele já foi iniciado, como falei, na primeira vinda de Cristo Jesus e ele terminará na segunda vinda de Cristo. Portanto, Cristo começou a reinar quando ressuscitou dos mortos, quando ele subiu ao céu, se assentou à direita, né? Assentou à direita de Deus, e o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome. Logo,
ele já reina. Esse reino é espiritual. É assim que acreditamos. E o milênio terminará então na segunda vinda de Cristo Jesus, e então começará o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. Nesse período haverá a ressurreição geral dos mortos, o juízo final e o estabelecimento do novo céu e da nova terra. O milênio ocorre com o reinado dos santos com Cristo no céu, não é? A nossa lição destaca isso, que no amilenismo o milênio ocorre com o reinado dos santos com Cristo nos céus, conectado com a expansão da igreja e o avanço do evangelho na terra. Nós amilenistas acreditamos que Cristo já reina e que o mundo está caminhando cada dia cada vez pior, não é? E que Cristo virá em glória, e então começará o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. Dito os 3 pontos de vista, vamos entrar agora, vamos ler então a nossa lição, o ponto que ela traz, falando sobre o milênio especificamente. A nossa lição nos traz que o numeral 1000 tem como base 10, né? O numeral 10, que significa totalidade em Apocalipse. Então, 10 significa totalidade. E 1000 é 10 vezes 10 vezes 10. Então, a expressão 1000 anos simboliza um período longo de tempo, com duração indeterminada, para um período completo à luz da vontade de Deus. Assim, o milênio antecede a segunda vinda de Cristo, não é? Então, já estamos vivendo esse milênio, não é? E esse milênio vai acabar quando Cristo virá. Ele não vai suceder quando Cristo virá, não vai começar depois que Cristo vir, né? Nós acreditamos que já estamos vivendo esse período do milênio, porque ele antecede a vinda de Cristo. E aqui a nossa lição ressalta que não podemos, né, que a nossa interpretação não é literal, e ressalta então, segundo a Pedro 3:8, como lemos. Ainda diz aqui na nossa lição que o milênio ocorre com o reinado dos santos com Cristo nos céus, conectado à expansão da igreja e o avanço do evangelho. Então isso tudo tá já acontecendo, não é? Aconteceu desde quando Cristo foi para o céu, não é? E Deus lhe deu um nome que está sobre todo nome, e esse período vai acabar então, esse reinado vai acabar então com a segunda vinda de Cristo, quando a igreja então sobe com ele para o céu. E haverá então um novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. O segundo ponto da nossa revista é o reinado milenar de Jesus Cristo. Isso aí está no Apocalipse 20, do verso 4 e 6. Vamos ler? Apocalipse 20, 4 e 6. Que diz assim: vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos mortos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus Cristo e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na mão, na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então aqui vemos que João viu tronos, não é? E a palavra trono aparece 67 vezes no Novo Testamento, e dessas 67 vezes, 47 elas estão em Apocalipse e se referem ao reinado eterno de Jesus Cristo. E João viu esses tronos, e os que estavam sobre eles tinham poder para julgar. Era uma mensagem que consolava e exortava os crentes perseguidos, porque João escreveu isso, não é? Numa época em que a igreja estava sendo perseguida, inclusive ele tinha sido preso, estava na ilha de Patmos por conta dessa perseguição que havia à igreja,
não é? Então Deus revelou isso para João e ele escreveu para que a igreja ali ficasse consolada e também para nós, para nos servir também de consolo, não só para os irmãos antigamente, não é? Porque a palavra de Deus é viva, ela se renova toda manhã. Pois a visão nos mostra o cumprimento da promessa de que o vencedor se assentaria com Cristo no seu trono, não é? E essa visão também ela nos faz ver o destino de todos os salvos, porque essa realidade diz respeito aos que serão sacerdotes de Deus e de Cristo, como afirma no início do livro. Nós nos constituiu rei e sacerdotes para Deus, o Pai, como diz no capítulo 1, no verso 6. Este reinado não é na terra, mas é no céu. Aí destaca então Apocalipse 24, que diz que ele viu tronos e aquele que está assentado, não é? A quem foi dado todo poder e autoridade. E como vimos a palavra trono, como falei, 47 vezes ela fala aqui em Apocalipse, referindo então ao reinado eterno de Cristo, e Cristo está no céu, não é? Então, vemos que temos aqui que Cristo já reina, não é? E esse reinado dele começou quando ele foi para o céu e que Deus, o Pai, lhe deu o poder, não é? Fez o nome dele acima de todo nome. Então, esse reinado já existe e nós vamos reinar com Cristo, somos sacerdotes de Deus e de Cristo e reinaremos com ele esses 1000 anos. E aqui também ressalta que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Entendemos que essa primeira ressurreição é quando nós deixamos a velha vida, não é? Que aceitamos a Jesus Cristo, então temos uma vida nova agora com Cristo Jesus. Essa é a nossa primeira ressurreição, não é? Porque fomos mortos para os nossos delitos e pecados e agora temos vida, não é? E vida abundante em Cristo Jesus. O terceiro ponto da nossa revista é o sentido do juízo final. Isso está em Apocalipse, capítulo 11, 11 a 15. Não é o juízo de Deus. Então, o sentido do juízo final. E vemos então que Deus aparece para julgar, não é? Ele aparece agora para julgar, no julgamento final. A autoridade de Deus ele já havia sido afirmada no capítulo 4, verso 1 e no capítulo 5, verso 14. Vamos ler? 4:1, Apocalipse 4:1, que fala sobre a autoridade de Deus para julgar. Aqui, Apocalipse 4:1. Depois dessas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, que era como a de trombeta, e falava comigo. E ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois de todas essas coisas. E daí João descreve que ele subiu e ali ele viu, não é? Ele assentado sobre o trono. E aqui falando sobre o trono de Cristo, de Deus, em Apocalipse 5, no verso 13, que diz assim: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e o cordeiro, seja o louvor e a glória e o domínio para todos sempre. E os 4 seres viventes responderam: amém. Todos os anciões se prostraram e adoraram, porque Deus está no trono. E agora ele está no trono para o julgamento, não é? E condiz com o seu caráter e o seu poder sobre o seu universo que ele mesmo criou. Então agora ele vai julgar aquilo que ele mesmo criou. E os que praticavam a injustiça nunca ganharão. Nunca ganharão. Não é? Deus julgará cada ação. Todas as tentativas de destronar a Deus serão frustradas totalmente pelos inimigos de Deus. A expectativa do julgamento de Deus será aterrorizante para os inimigos de Deus e uma base de segurança para os santos. Não é? Porque os santos sabem que, apesar de toda dificuldade, não somos perfeitos, não somos super crentes, não é esse ponto, mas nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que Jesus Cristo veio e pagou um preço muito caro, não é por nós,
pelas nossas dívidas. Então as nossas dívidas estão pagas e nós sabemos disso. Então por isso que aqui fala que a expectativa do julgamento de Deus será aterrorizante para os inimigos de Deus, mas também será uma base segura para os santos, porque os santos sabem que a sua dívida já foi paga, não é? Os santos então já têm essa certeza de que vai reinar com Cristo tranquilamente, não é? Porque sabe que a sua dívida foi paga na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Então aqui fala, a nossa lição diz que vencido o diabo, João descreve a visão do juízo final. O grande trono branco simboliza símbolo da justiça e da vitória de Deus. No Apocalipse, quem se assenta no trono é Deus, como já vimos, identificado na revelação como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, não é? Aqui eu destaquei que o Alfa é aquele que criou tudo, não é? O Criador, cujos os seus propósitos foram expressos na criação, desde o princípio. Desde o princípio, Deus tem ali os seus propósitos muito claros e estabelecidos. E agora o Ômega, não é? O fim é aquele que é o consumador, que ele leva os seus propósitos à realização final. Desde a sua criação, ele já tem as suas expectativas, ele já tem os seus propósitos, não é? E agora então, como o Ômega, ele vem e consuma os seus propósitos na realização final. Continuando aqui na nossa lição, João vê a Nova Jerusalém e nela está o trono de Deus e do Cordeiro, não é? Como está descrito aqui. E Jesus também é apresentado como Alfa e Ômega, como eu li, o Alfa, aquele que criou desde do princípio, tem os seus propósitos estabelecidos desde a criação, e o Ômega agora como aquele que vem com a realização final desses seus propósitos, porque nenhum dos seus propósitos são frustrados, não é? Tudo que ele determinou, tudo que ele planejou vai se cumprir. Nossa lição fala agora de todo olho verá. Isso implica a ressurreição de todos, que todos contemplarão e compreenderão o julgamento. Ou seja, ninguém escapará desse julgamento. O julgamento será com base no texto de Apocalipse 20:12, que diz assim: vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se alguns livros. Então abriram-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então os inimigos de Deus serão julgados segundo as suas obras, não é? E está ali descrita no livro, e o santo tem o seu nome escrito no livro da vida. Vemos aqui que é mais de um livro, não é? E esse livro ele fala da consciência de Deus, né? Da ciência de Deus. Então, o santo tem o seu nome escrito no livro da vida, e o inimigo de Deus, então, tem esse outro livro onde tem todas as suas obras, e ele será julgado por elas. O registro nos livros. A nossa lição aqui nos traz que esses livros significam o conhecimento de Deus, não é? A ciência de Deus, e de todas as coisas que cada uma pessoa fez. Então não há nada que fique encoberto para ele, não é? Entende-se que sem a fé em Jesus, não há salvação. Se o nome não estiver escrito no livro da vida, não é? No conhecimento divino, suas obras, por melhores e mais corretas que sejam, mesmo assim você será condenado e lançado no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. Então não importa se você vive de forma adequada, não importa se você... Eu lembro que a minha mãe, ela era católica assim, praticante, muito católica, de família muito católica, muito tradicional católica. E ela não fumava, ela não bebia, ela não brigava com ninguém, é aquela pessoa tranquila que não procura confusão com ninguém, que perdoa, que ela sempre foi de perdoar muito. E a gente ouvia muito isso, e ela mesma dizia que não precisava de Jesus. Tinha uma vizinha que nos evangelizava, que evangelizava ela, eu era criança na época, e ela dizia que não precisava porque ela vivia de forma adequada, não é? Mas aqui vemos que não interessa a forma que você vive, a maneira como você vive. Se você não declara Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você não tem a fé genuína em Jesus Cristo,
não importa as suas boas obras, não é? Você será julgado por elas, e aqui a nossa lição ressalta que será condenado e lançado no fogo, no lago de enxofre, de fogo e enxofre, que é o inferno. Fica claro que não são as obras que salvam, sabemos disso, não é? Não são as obras que salvam, mas a fé no Cordeiro e a aceitação do senhorio de Jesus Cristo que garante a salvação eterna. A aceitação do senhorio de Jesus Cristo. Então, nós que entregamos a nossa vida a Jesus Cristo não é só o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor, e como Senhor, Ele conduz as nossas vidas, não é? Então, temos que ter a certeza de que todas as coisas estão em seu controle e que Ele faz todas as coisas de acordo com a sua vontade. Então, aqui a nossa lição nos ressalta sobre o registro nos livros, não é? Que mesmo a pessoa que viva de forma a não praticar crimes e coisas desse tipo, não é? Mesmo assim, se ela não tem a fé genuína em Jesus Cristo e no Cordeiro, não é? E se ela não tem a aceitação de Jesus Cristo como sendo o Senhor da sua vida, isso não é garantia para a vida eterna. Pontos dignos de destaque. A nossa lição aqui nos traz que Cristo se assenta no trono como juiz, não é? Isso vemos em Apocalipse 20, verso 11, que os mortos ressuscitarão para o julgamento, não é? Vemos isso em Apocalipse 20, 12 a 14, que o julgamento será segundo as obras de cada um, não é? Vemos isso em Apocalipse 20, 12. O critério para a salvação não são as obras, mas a graça, não é? Vemos isso em Apocalipse 12, 15, 20, 15. E a própria morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, não é? Isso está no verso 14. E também vemos que os tormentos, que os inimigos de Deus, eles serão atormentados e viverão eternamente sendo atormentados, como vemos em Apocalipse do verso 10 ao 15 do capítulo 20. Agora, o último ponto da nossa revista é o significado do novo céu ou a nova Jerusalém. Isso está em Apocalipse 21, verso de 1 ao 8, que diz assim que João, ele revela a vitória de Deus, a vitória do Cordeiro, a vitória dos que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, não é? A história termina, é o final da história, não é? Vamos ler aqui rapidinho. Diz assim, capítulo 21, diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois os primeiros céus e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda: Tudo está feito. Sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então aqui é o final da história, não é? É a história terminando. O juízo final já aconteceu, os inimigos do Cordeiro e da igreja foram lançados no lago do fogo, os redimidos já estão reunidos com o Cordeiro. Essa nova realidade é simbólica como o novo céu, e simboliza como o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus,
como diz aqui no verso 3. Esses símbolos dizem respeito à perfeição da nova realidade e à perfeita comunhão que haverá entre Deus e o seu povo. Essa comunhão é destacada no fato de que nessa cidade está o trono de Deus e do Cordeiro, como diz no verso 1. Também nos mostra o poder do governo divino, sendo a essência dessa realidade a presença de Deus e de Jesus Cristo e dos remidos. Por mais que tenhamos, que tentamos compreender essa nova e perfeita realidade, não conseguimos, mas entendemos que é o céu revelado exclusivamente, reservado, é o céu reservado exclusivamente para aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, como diz no verso 27 do capítulo 21. E aqui a nossa lição nos destaca: o que haverá nessa nova cidade? Nessa cidade perfeita não existe mar, nem lágrimas, nem templos, nem trevas, nem maldição. Diz aqui que o mar simboliza separação, que as lágrimas nos lembra que não haverá mais morte nem sofrimento, que o templo não existirá mais porque Deus habitará com os remidos e eles serão seus sacerdotes, que as trevas simbolizam insegurança, não é? Tem agora a luz preciosa da presença de Deus e do Cordeiro que iluminará tudo e nunca mais haverá noite, como diz no verso 5. E que a maldição simboliza que tudo é digno que tudo é indigno, tudo que é indigno é desaprovado por Deus, como diz no verso 3. E aqui a nossa lição nos diz: e o que haverá nessa nova cidade? Nessa cidade haverá uma vida eterna, simbolizada pelo rio de água viva, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, que tem também uma árvore da vida, e Deus e o Cordeiro estarão no centro como um culto perfeito, que será uma oportunidade para que os remidos, a comunhão plena e constante com Deus e o seu Filho Jesus e o Cordeiro. Então lá não teremos divergências. Já pensou nisso? Que a igreja então terá ali todo mundo com um entendimento só, todo mundo com uma visão só, né? Só adorando o Cordeiro, a paz reinando completamente, ninguém vai discordar de ninguém, não é? Vai viver todo mundo em plena união, a união plena, como diz aqui, comunhão plena, como diz aqui na nossa lição. E quem não pode entrar nessa cidade? Infelizmente haverá pessoas que não terão acesso a essa cidade santa e serão excluídos delas, que são as pessoas cujos nomes não estão no livro da vida, mas apenas no livro do juízo, não é? E elas serão julgadas pelas suas obras e que não foram encontradas dignas de entrar na cidade santa, essas serão condenadas à morte. Quem entrará nessa nova cidade, Deus estará nessa cidade, Ele é o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, inclusive da nova cidade, e quem faz com que os vencedores herdem todas as coisas, como diz no verso 7. E a nossa lição destaca aqui aplicações para a igreja hoje. Deus, por meio de Cristo, vence as forças do mal de qualquer época ou história do seu povo. A salvação é garantida pela fé em Cristo Jesus e nunca é conquistada pelas obras, como dizem Efésios 2, 8 e 9. Não vou ler por conta do horário, mas é um texto que todo mundo conhece, não é? Também deve-se ter consciência de que a obra é parte integrante do exercício da fé, como diz 1 Pedro 1,17. O que deve impulsionar a igreja para testemunhar da fé é o fato de ser instrumento para a salvação dos perdidos, para que não sejam condenados eternamente ao inferno. Então, se tem alguém que eu simbolizo, que eu simpatizo muito, não é? Se tem alguém no meu trabalho, se tem alguém, se você quer, né? Se você quer um motivo para você evangelizar, esse é o principal motivo. Você ama aquela pessoa, você quer bem aquela pessoa e a Bíblia nos orienta a amar, não é? Então, por amor a outra pessoa, devemos levar o Evangelho de Cristo Jesus para que essa pessoa não seja condenada eternamente ao inferno, não é? E que ela sofra todas essas coisas como vimos aqui em Apocalipse.
Uma pergunta que a nossa lição nos traz é quando será o juízo, não é? Já vimos, diz aqui também que a única forma de estarmos preparados para a vinda de Jesus é crer que Ele é o Senhor e Salvador, o Filho de Deus para a salvação de todos os homens. A perseverança da fé é evidência de que se tem a salvação que Jesus dá ao que nele crê. A Dercide Souza escreveu assim: não é a perseverança que produz a salvação é que produzirá a perseverança, que é a fidelidade ao Senhor Jesus em todas as circunstâncias. Então vemos aqui que esse dia vai acontecer, não é? Esse tempo vai acontecer, Jesus Cristo vai vir e Ele vai julgar, não é? As pessoas pelas suas obras. Os inimigos de Deus têm o seu nome escrito apenas nesse livro do juízo. Temos o nome escrito então no livro da vida e Ele vai voltar, Jesus Cristo vai voltar e Ele vai julgar, como já vimos aqui. Ele vai separar então as ovelhas dos cabritos, deixando então as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda, e Ele vai ler então as obras das pessoas e vai condená-las a um lago de fogo e enxofre, não é? E os santos então habitarão com Ele, reinarão com Ele, não é? Para sempre, e ali poderemos cantar e ali teremos plena comunhão uns com os outros e com Ele. A conclusão da nossa revista diz: como está a sua expectativa para a vinda de Jesus? O mais importante, enquanto Jesus não vem, esteja espalhando as boas novas de salvação e aguardando com uma grande alegria e vigilância a vinda do Rei Jesus. Então, como falei, Apocalipse tem pontos difíceis de ser compreendido? Tem, não é? Até pessoas que estudam por anos, não é? Em faculdades, mestrados e doutorados, mesmo assim eles têm dificuldade em compreensão. Não há um ponto que todos eles compreendam, como esse capítulo como o milênio, não é? Como vimos. Mas Apocalipse há tanta coisa que dá para nós compreendermos que não podemos focar só naquilo que não compreendemos, não é? Então a nossa lição, a nossa aula já chegou no nosso tempo, passou um pouco do nosso tempo, não é? Como bem ressaltei, leia de novo o livro de Apocalipse ao final, não é? Domingo nós vamos encerrar, leia novamente, tente compreender, anota suas dúvidas, pergunte ao nosso pastor, tenta entender aquilo que cabe para você entender, porque é um livro para nós, para o nosso entendimento, não é? Vamos orar nesse momento, encerrando as nossas aulas, que Deus nos dê um ano de paz, não é? Que o próximo ano seja um ano mais tranquilo, um ano de paz, não é? Que nós possamos nos reunir novamente na igreja sem se preocupar, não é? Com o distanciamento, podermos nos abraçar, darmos as mãos, como sempre fazemos, cumprimentarmos uns aos outros, coisa tão boa, não é? Conversar depois dos cultos, poder sair depois dos cultos, não é? Para lanchar. E tenho esperança e fé em Deus de que ano que vem isso tudo volta ao normal, que em nome de Jesus, não é? Teremos um ano tranquilo, de paz. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque Tu deixaste para nós, Senhor, revelado para nós, como será, Senhor, aquele dia, Senhor. Nos ajuda, Pai, para que possamos estar preparados, ó Pai, para a Tua vinda, Senhor. E enquanto estamos, Senhor, Te aguardando com uma expectativa tão grande, ó Pai, que nós possamos também, Senhor, aproveitar as nossas oportunidades, Senhor, de proclamar a Tua palavra, Senhor, de proclamar o Teu Evangelho, para que mais pessoas venham se render a Ti, Senhor, e que assim, Senhor, elas tenham também o Seu nome escrito no livro da vida. Em nome de Jesus, Senhor, continua conosco, Senhor, durante esse culto. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.